Às vezes, quando está acontecendo alguma crise na sua vida, ela está querendo dizer algo para você, né? E esse algo pode ser em relação ao seu propósito, assim como aconteceu com o Alan, que é o nosso convidado de hoje, que vai trazer muito conteúdo enriquecedor aí pra gente. Eu vou convidar ele aqui para ele entrar na live com a gente, tá? E entra aí. Cadê você? Será que ele viu o convite, gente? É, gente, ele tá com um probleminha pra entrar. E aí eu tô falando com ele aqui no WhatsApp. Vamos ver se a gente resolve. Aê! Olá, boa tarde aí já. É, boa tarde. Aqui no nosso caso já é de tarde, já 1 hora já. Aí são as 11 ainda, né? Isso. Você tá conseguindo me escutar direitinho? Tô conseguindo, tá normal. Já carregou a imagem também, tá tudo certo já. Maravilha. Isso aí, diretamente dos Estados Unidos. Sim, só um minutinho. Tá, beleza. Acho que fica melhor assim com um pouquinho mais de luz, né? Não, tá bom, tá legal. E Que aí, Alan, como é que estão as coisas por aí? Voltando de viagem? Já se ajeitou por aí? já me ajeitei, tudo tranquilo. Voltei já a trabalhar, então tá tudo fluindo, graças a Deus. E você, como estão as coisas por aí? Ah, que bom. Aqui também tá tudo tranquilo. Então tá bem de boa, assim. E a semana foi tranquila até. Foi de boa. Foi bem tranquilo. Ai, que bom. E, Alan, pô, eu gostei demais, assim, de conhecer um pouco da sua trajetória, cara. E eu não... Antes de te conhecer, antes da gente ter treinado ali handball junto, eu não sabia que você era terapeuta, que você trabalhava com essa área, né?
E aí eu fiquei curioso, aí eu fui, investiguei ali seu perfil, achei bem legal essa trajetória e como é que isso veio até você, né? E no caso eu te convidei para isso, cara, tipo, para a gente conversar sobre a sua trajetória, como é que você viu isso como um chamado e como é que você está trabalhando com a radiestesia hoje e se você também faz outros tipos de trabalho. Fala um pouquinho para gente. Bom, hoje em dia eu sou terapeuta multidisciplinar, que o meu, na realidade, não tem um foco específico. O objetivo é Sim. olhar para o nosso ser através de diferentes perspectivas. Porque a gente é muito complexo, né? Não dá pra gente ficar só olhando através de uma janela, eu costumo dizer. Então, quanto mais janelinhas a gente observar o nosso ser, melhor é pra gente. Mais a gente tem uma compreensão profunda da Uhum. gente. E assim, e eu comecei com a radiestesia. Na realidade, foi o reiki, que foi Ah, legal. minha primeira ferramenta assim de trabalho, foi com o reiki. É, eu frequentei muitos anos um centro espírita em São Paulo e Uhum. sempre me falavam assim: nossa, você tem o dom de cura nas mãos, você tem muita energia. Tanto que eu era médium de sustentação, então eu sentava na mesa dos médiums por conta disso. Só que eu nunca sabia como que eu trabalhava com isso. E na Ah, época eu trabalhava com outras coisas, trabalhava no mercado de luxo. Então eu desenvolvi esse trabalho espiritual mesmo como só por, né? Só por ali toda semana, enfim, só por desenvolver a parte espiritual. Quando eu mudei para os Estados Unidos, né? Que foi toda essa mudança de área, de vida profissional, então foi uma mudança que mexeu em várias áreas da minha vida. E eu comecei a trabalhar enfim, com eventos em Nova York. E depois eu conheci meu marido e mudei para Miami Beach. E aí a gente casou. E aí foi quando eu realmente fiz essa mudança de trabalho, porque como eu estava no processo de imigração, a gente não pode trabalhar. Então, nossa, por empresa, sabe? A gente pode trabalhar pela gente mesmo, por então, conta. por conta, isso. E aí eu peguei e, na época, eu já fazia reiki. E aí o que que aconteceu? Ele ficou doente. Na realidade, ele já tinha um diagnóstico de câncer de pele, mas a gente achou assim, ah, câncer de pele é coisa, né? Não é Mínimo. séria, imagina, é coisa mínima. Uhum. Mal sabia, inocente, assim, é bem complicado o câncer de pele, assim, ele é muito traiçoeiro. E aí ele fez a cirurgia e, e foi muito delicado porque precisou fazer um enxerto, porque o câncer de pele eles tiram uma grande parte, todo ao redor, então precisou fazer um enxerto, ele precisou de bastante cuidado. Aham. E aí eu fui fazendo reiki nele. Fui fazendo Legal. reiki nele para ajudar o corpo a recuperar, para energizar, para trazer bastante energia, né? O reiki, para quem não conhece, ele é a canalização de energia vital para os nossos centros de energia, para o nosso corpo. Uhum. Então eu fui fazendo isso nele, e aí eu ia até pegar um meu colar de cristal que eu usava na época, e e aí eu tive a ideia, tive a intuição assim de passar esse colar sobre os Sobre ele. chakras dele para ver o que que acontecia. E assim, e sem fazer nenhum movimento, eu simplesmente peguei o pêndulo assim e parei o pêndulo sobre os chakras dele. E o pêndulo, que nem agora, ó, eu não estou movimentando o pêndulo Sim. começou a fazer movimentos em cima de cada chakra. E eu assim, gente, mas o que que é isso, né? E aí Aham. eu mandei mensagem para uma amiga minha e no dia seguinte ela falou, então, você acabou de descobrir a radiestesia. E aí eu Legal. fui investigar o que que era radiestesia, como que tinha surgido. Aí a gente entra num mundo assim que é bem amplo, né? Multiverso, já era. Aí uma vez que você entrou no multiverso, Entrou no multiverso da espiritualidade, do autoconhecimento, já era. já era. Aí nunca mais você sai. Aí fica naquilo. E aí você vai aprimorando. E aí eu fui estudando a radiestesia. Para quem não conhece, a radiestesia é uma arte, uma ciência, enfim, cada época, cada
centênio definem a radiestesia de uma forma. A radiestesia já é usada há milênios por civilizações muito antigas. E Caramba. cada civilização utiliza de uma forma, assim. A civilização, né, oriental, né, eles utilizavam muito a radiestesia como forma de procurar locais para se construir. Então tem uma coisa que a gente chama no Feng Shui, são as veias dos dragões, que são rios subterrâneos que passam, né? E não é bom construir em cima desses rios subterrâneos, porque tem toda uma coisa que acontece com os íons do local, que aquele local não é saudável para nós, seres humanos. Caramba. Então eles usavam a radiestesia para, né, para também achar água. Então eles usavam a radiestesia pêndulo e para achar água, para achar muitas vezes também metais preciosos. Então era uma era uma prática bem utilizada antigamente. Hoje em dia, aí evoluiu, né? Evoluiu bastante a radiestesia. Aí, hoje em dia, o uso do pêndulo como principal forma, né, de leitura desses campos de energia, porque a radiestesia ela faz leitura dos campos de energia, seja quais campos sejam, seja de uma pessoa, de um animal, de uma casa, de um local, de qualquer coisa. Tudo é esse campo de energia, né, que é rodeado da gente. A gente é, pelo meu entendimento, por tudo que eu já Uhum. estudei, por tudo que eu já pratiquei, por tudo que eu já, né, experiencio na minha vida profissional, esses campos de energia, eles são assim, não tem como ignorar. Tem gente que vê até, tem gente, né, que tem esses dons de verem esses campos de energia. Então, Sim. e é muito curioso assim fazer a medição, sabe? Fazer essa medição desses campos de energia, ver como, né, os chakras estão fluindo, ver como ali é muito interessante porque quando eu estou fazendo o diagnóstico de uma pessoa energético, só de eu medir os campos eu já sei mais ou menos da onde que está vindo o problema dela. Entendi. Então ali eu já sei mais ou menos o que que acontece, assim. E aí é muito curioso, né? Porque nisso eu comecei a fazer muita sessão de portal radiônico, né, para muitas pessoas. E aí eu comecei a ver um padrão nisso. Eu comecei a ver pessoas que realmente, depois da limpeza, né, se sentia super bem e depois não tinha mais problema, e pessoas que se sentiam super bem, mas depois que de um tempinho já voltava com o mesmo problema. E aí eu comecei a pensar Hum. isso, né? Que está acontecendo. Porque ali você, com a radiestesia, você consegue identificar se um chakra está desequilibrado ou não. É isso, né? Isso. E através disso você entende o diagnóstico, porque cada chakra é uma coisa. Então, tipo, chakra Sim, básico, plexo solar, manipura e tudo mais, né? Cada um representa uma sim. coisa diferente. Para você ter uma noção, esse daqui é uma placa que eu uso de diagnóstico energético. Então aqui Aham. tem todos os chakras, tem, né, a frequência que eu meço, tem Uhum. direitinho. E aí, uma vez que eu estou conectado com. Aí aqui, por exemplo, ó, eu sei da onde está vindo, os locais, né? Eu sei do desequilíbrio está vindo da onde? Da casa, do trabalho, do local de dormir, né? Tem várias. Né, Uhum. tem várias. O pêndulo, uma vez que eu conecto com a pessoa. E Sim. a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho clientes em todos os lugares do mundo. Ninguém, raríssimo eu tenho cliente presencial. É tudo virtual, é tudo online. É igual eu. É tudo Tudo virtual. online. É tudo online. E as pessoas falam, nossa, mas como que você consegue fazer esse trabalho online? E fala, gente, mas não tem barreira, né? Energia, quando a gente fala de energia, de espiritualidade, não tem Né? barreira, né, que segura. Tá todo mundo conectado, tá todo mundo, enfim, né, de alguma forma conectado, e é muito curioso, porque assim, nesse diagnóstico energético tem vários tipos de influência que eu consigo identificar, da onde assim, é tudo bem organizadinho, sabe? Tem as tem as fontes, tudo direitinho. Então o pêndulo, ele vai guiando esse trabalho. Ele vai Aham. fazendo essa leitura dessa energia que já está no campo, e o pêndulo ele só faz essa leitura dessa energia. Sim, sim. E Legal, interessante. você já chegou a fazer alguma sessão? Não.
Não, desse daí, isso não, com essa placa tal, isso eu nunca fiz. O que eu já fiz foi utilizar o pêndulo para saber se tipo eu tô ou não com um chakra desequilibrado ou algo nesse sentido. É uma ferramenta que eu utilizo quando eu vejo que estou ali meio esquisito, né? Então aí tipo eu utilizo para saber que, pô, o que tá rolando aqui. Sim, Aí em cima disso eu sei o que eu preciso fazer, né? sim, sim. Ai, que bom. Você utiliza o pêndulo, já é um, Eu utilizo. já é um caminho, já é um caminho. Eu utilizo mesmo, porque, tipo, eu achei uma excelente ferramenta. Já faz um tempo que eu aprendi a usar e tem sido uma boa ferramenta para mim, assim, em questão de entender os meus processos e tudo mais, né? Até porque cada chakra ali eu sei que representa uma coisa, então eu consigo entender para onde eu tenho que ir, entendeu? Tipo, para Sim, buscar como resolver certas questões que surgiram para mim. Então, eu achei bem legal isso. é muito assim, é um mundo que a gente se descobre demais. Demais, assim, isso. E é muito curioso porque te dá muita energia isso, né? Aham. Esse que eu acho mais legal, assim, de todas essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? E a radiestesia é uma ferramenta, é uma delas, que assim, a gente recebe tanto sinal negativo, né? A gente recebe tanta influência negativa, e eu falo influência negativa assim. É de coisas que a gente não para muito para pensar, que é desde barulho, da onde você mora, de barulho, de ondas, né, de rádio, de Wi-Fi, de TV, enfim, toda essa eletricidade, esses campos magnéticos, né, que estão aqui no nosso dia a dia, e que a gente, e isso porque eu não estou nem falando ainda de pensamento negativo, né? De que pessoas Uhum. enviam de pensamentos negativos, às vezes, né, enfim, de toda essa parte, às vezes até influência espiritual negativa também. Então, a radiestesia é uma forma, né, de você olhar para si e se curar. Não só se curar, mas se energizar, tipo assim, então quer dizer que eu posso mandar energia para mim? Pode, então quer dizer que eu posso me reenergizar? Pode. Então quer dizer que eu Interessante. também tenho esse poder nas De, mãos. de cura de você mesmo, né? Tipo, cura, né? É, De você realmente elevar ali, né? Quando for porque se a, necessário. mas é porque se a gente recebe tanta coisa negativa, por que que a gente não pode receber coisa positiva também, Ah, né? com certeza, né? Por que que a gente não pode se permitir a receber coisa positiva, a receber essas energias positivas? Então, a radiestesia vem disso. Assim, e me ajudou demais naquele processo inicial que eu estava cuidando do Bob, do meu marido, para quem não conhece. E sem sombra de dúvida, assim, me deu muita força, porque só quem cuida de uma pessoa, só quem já passou por esse processo de lidar com uma pessoa que faz tratamento de câncer, que tem câncer e que todas essas coisas de ir para hospital, de ir para tratamento, de fazer, né, de fazer todo esse movimento médico, isso gera um desgaste É, físico muito grande, né? Sem sim, contar o desgaste energético, sem contar o desgaste emocional, sem contar o desgaste mental, né, de frequentar esses lugares, de ir, né? Então, eu pensei, meu, quanto mais eu me energizar, melhor. Quanto com mais eu certeza. tiver, né, ferramentas para me energizar, para me manter bem, porque, querendo ou não, quem está do lado de uma pessoa que está doente é o pilar daquela pessoa, né? Então, se a gente não tiver bem, como é que faz para cuidar daquela pessoa? Como é que faz para lidar com aquilo, né? Então, foi uma ferramenta e tem sido uma ferramenta, sem dúvida, assim, bem transformadora. Uhum. Para Não, mim e eu para todas as entendo. pessoas que eu atendo também. É muito curioso. Agora eu comecei a postar, né? Porque como essa fase dele de cuidar do câncer, uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá bem, uma hora tá mal. Então, às vezes, eu me ausento um pouco, né, da minha área Ah, profissional para poder dar mais atenção para ele. Agora que ele tá bem, entrou numa ascensão aí muito boa de saúde, então agora eu tô conseguindo focar mais no meu trabalho e poder divulgar um pouquinho mais também, né? Porque não é uma coisa que é muito divulgada, né?
sim, sim, eu entendo. Realmente, já houve alguns casos, assim, de câncer na família e realmente causa esse desgaste, né? Questão de ir no médico, tal, essas coisas todas, né? E realmente é complicado, assim, de manter a energia, não só sua, mas também das pessoas que estão ali apoiando, né? E também da pessoa que precisa desse apoio, né? E aí, cara, eu fiquei curioso com uma questão. Ali, como é que chama aquela? É placa radiônica, não é o nome? Como que é o Não, nome da placa? é um portal, eu chamo de portal quântico. Ah, Esse, legal. esse, esse daqui é uma placa de diagnóstico que eu tenho, que na realidade não é uma placa, são vários gráficos, várias coisas que me ajudam na leitura Ah, da, sim. Aham. do diagnóstico. Aí, uma vez que eu faço esse diagnóstico, eu abro o portal quântico para fazer a limpeza da pessoa. Ah, legal. Então, E aí, são dois passos. entendi. E aí, a minha curiosidade é nesse ponto, tipo, como é que você faz a limpeza da pessoa? Tipo, essa limpeza é feita quando você identifica que tem alguma coisa realmente negativa afetando essa pessoa, algo nesse sentido? Então, só um minutinho que eu vou pegar o portal quântico para mostrar para vocês, tá? Beleza. Então, como que funciona? Uma vez que eu faço o diagnóstico energético da pessoa, que tem que eu já sei mais ou menos né, o que vai dar, eu abro esse portal quântico aqui, ó. Isso daqui é um portal quântico Legal, que bonito, já né? teve nema de mesa radiônica, mas ele foi evoluindo ao longo dos anos e hoje em dia ele é vertical para conectar a gente com o plano da espiritualidade, com o universo, nessa coisa mais vertical de receber. Saímos, né, com essa mudança que teve terrestre, né, de evolução do planeta, a gente É, saiu da horizontal e foi para vertical. interessante. Horizontal que a gente fala que é muito 3D, que é muito material, muito físico. Então, né, teve um Aham, update no planeta Terra. E aí o que que legal. acontece? Esse lado aqui, ó, são todas as ferramentas que tem, e cada ferramentinha dessa aqui, ó, É. tem inúmeras frequências dentro. Ah, caramba. Então, quando pede qualquer uma dessas, eu tenho que vir aqui no relógio e perguntar qual o número da frequência direitinho. Aí eu envio, pergunto qual o portal e envio. Mas basicamente assim, ó, aqui embaixo tem Arcanjo Miguel, que é o portal de limpeza, que isso é sempre assim, sempre que eu inicio um processo com uma pessoa e que eu conecto com o portal, é sempre pelo Arcanjo Miguel. Começa por Deus, Aham, né, que é aqui em cima, aham, é o entendi. centro de tudo. E aí desce para Arcanjo Miguel para poder fazer a limpeza espiritual e energética. Fez a limpeza, limpou todas as negatividades. Vamos fazer a reconstrução áurica, que é através desse portal, que faz a reconstrução de todos os chakras, da tela búdica, de toda a aura. Então faz uma energização bem profunda. E aí depois disso, vem para as ferramentas. Que aí no Aham, diagnóstico, por exemplo, apareceu, né, algumas coisas. E aí, aqui já o pêndulo vai guiando todo esse trabalho e vai enviando energia. E obviamente que através da minha canalização, do pensamento, de toda aquela coisa de visualizar para realmente fazer com que a energia vá para onde tem que ir. aham. E aí, a hora que uma vez que está feito, já pede a entrega divina e tá bom, assim, aí a pessoa recebe, assim. É bem prático até, né? É muito prático, é muito prático. É bem curioso, assim, de ver os resultados, sabe? Aí eu tenho esse de pessoas e eu tenho o de ambiente também, que eu faço limpeza de ambiente. Interessante. Esse de ambiente, então, é mais. Como que eu posso dizer? Eu tenho tanta história desse de ambiente que você não faz ideia. É, Então é fala uma pra muito. gente aí, que agora eu fiquei curioso.
É muita história, assim, e história de pessoas que não têm, assim, conexão nenhuma com espiritualidade. Pessoas que não acreditam e que Uhum, chegam através de mim por referência, né? Porque esse trabalho é muito. É tudo por indicação, as pessoas que me procuram, a maioria é tudo por indicação. E, uhum. e esse de ambiente é muito curioso porque eu atendi um americano, ele é CEO aí de uma empresa, e ele trouxe. Me mandou mensagem, assim, né? Foi uma amiga minha que eu já fiz um trabalho para ela de limpeza na casa dela e me indicou para ele porque ele me mandou mensagem falando que os filhos dele não estavam conseguindo dormir e Hum, ele e a mulher estavam percebendo algumas alterações na casa, tipo porta batendo, vixe. tipo vulto. Eles estavam vendo algumas experiências paranormais na casa, né? Tipo, Postergar. Como é que é o nome daquele filme lá? É, Poltergeist, Postergar. acho que é É, isso. tipo isso aí. E olha que, tipo assim, americano, eles não têm muito essa conexão com espiritualidade, assim, que nem nós brasileiros temos, né? Aham. Outra, é bem diferente, assim, a cultura aqui. E aí eu fiz o trabalho, e obviamente, no diagnóstico, né, do imóvel, que é outro, que é bem diferente desse, que é um diagnóstico bem mais profundo, uma das coisas foi justamente influência espiritual, né? E aí, como ele me mandou a planta da casa, eu consigo marcar na planta exatamente onde os desequilíbrios estão. Nossa, legal, hein? Então, aí o que que acontece? Aí eu marquei onde tinha o desequilíbrio, tinha o desequilíbrio magnético da casa, marquei onde tinha o desequilíbrio espiritual, e o desequilíbrio espiritual estava exatamente no quarto das crianças. Nossa. E ele falou assim, gente, você conseguiu marcar exatamente onde é a minha antena de Wi-Fi. E sem ir na casa. Aí eles começam assim, não falam, nossa. E aí vem o resultado, né? E depois de um tempo, eles falam, nossa, meus filhos estão. Aí ele mandou mensagem, meus filhos estão super bem, estão dormindo bem, a energia da casa está super boa, a gente não percebeu mais nenhuma alteração na casa. E Uhum. aí começa, né? Ele me indicou por irmão, a irmão me indicou pra mãe, aí a mãe não sei o que. Aí é aquela coisa toda assim, porque a pessoa vê, né, a diferença e sente a diferença assim de no imóvel mesmo. Então é muito bom, assim. Eu amo fazer esse trabalho, assim. Realmente é muito. Hoje em dia eu posso dizer que eu trabalho com o que eu amo. E é uma coisa que quando eu mudei para os Estados Unidos foi o que eu vim buscar. Me buscar me achar, buscar fazer o que eu amo, assim, sem ter aquela pressão de, tipo, sabe, trabalhar por dinheiro, tipo CLT Ah, das é. 9 às 5, aquela coisa chata com chefe, com empresa, com politicagem, com gente puxando seu tapete, com gente não sei o que. Falar, ai, quer saber? Ainda bem que agora. E assim, é bom porque agora eu trabalho de qualquer lugar do mundo. Onde eu tô, eu posso trabalhar, porque é tudo, né? Tô fazendo tudo online. Sim. E realmente agora é só alegria nesse Ah, sentido que ótimo, né? profissional. Trabalhando só no home office, viaja para qualquer lugar do mundo, consegue fazer seu trabalho tranquilo, bem de boa. Acho que é a melhor coisa do mundo, trabalhar assim, sabe? É, Tipo, com total liberdade. Como eu sou empreendedor, eu tenho essa liberdade também, né? Graças a Deus. E, cara, é realmente muito bom, assim, poder se encontrar com o seu propósito, né? Até porque o Cosmo é engraçado, porque, assim, para você veio, a radiestesia veio nesse momento, assim, meio que de crise, né? Tipo, uma coisa ali que vocês tiveram que lidar. E o Cosmicamente também veio para mim, assim, mais ou menos nesse sentido, sabe? Tipo, de realmente estar tá ali para realizar o meu propósito, né? Então, sim. tipo, para mim estar tá aqui trocando ideia com vocês sobre algo que eu amo, que eu gosto, né? Para mim é excelente. Não só com você, mas com outras pessoas também, com que eu já conversei, né? Esse é o 12º episódio que a gente está fazendo, né? E para mim, assim, tá sendo excelente. A cada episódio que acontece, eu aprendo alguma coisa nova, tanto com a pessoa que está me ensinando, quanto com as coisas que acontecem no dia.
E é muito curioso porque você falou 12º episódio e 12, que é o número 3, pra mim é meu número de cabeça. Então, e é muito, é assim, a sincronicidade é muito louco, porque a hora que eu vi 12, eu falei, gente, olha só esse número. E é um número que normalmente sempre tudo que eu faço, alguma coisa que eu sempre tem esse número, assim, sabe? É muito. É, É, eu é. acho que eu acho que com o Tiaguinho também foi a mesma coisa. Foi do episódio 9. Ele falou alguma coisa assim sobre o número 9 também, que ele tem essa uma relação parecida, assim. Não, eu acho super engraçado, né? A sincronicidade acontece e é isso aí. E aí a gente tem que ir fazendo as coisas. Cara, além dessa parte assim da radiestesia, você tem alguma outra, digamos, especialidade? Porque você disse que é terapeuta multidisciplinar, não é? Tipo, Isso. então, tipo, tem alguma outra técnica, por exemplo, é... Caramba, escapou o nome agora, mas eu tô com um negócio na cabeça, que é aquele dos 7 mestres ascensionados. Ah, É... Terapia multidimensional. Lembrei. hum, isso, Já não, chegou a não, trabalhar com isso? não, ainda não cheguei a trabalhar com isso. Eu trabalho com alguns mestres ascensionados indiretamente com o meu Uhum, trabalho, eu tenho umas conexões que eu faço, mas não necessariamente com essa abordagem. A minha abordagem, eu saí um pouco. Porque assim, conforme você vai estudando, eu tive bastante sorte, na realidade, de ir seguindo a minha intuição, assim, nesse sentido, porque num dos cursos que eu estava fazendo do portal quântico, né, da mesa radiônica na época, eu assisti uma aula de uma psicóloga e a especialidade dela era sexual, né, sexualidade, e aí aquilo uhum, ficou muito marcado. Eu gostei bastante da aula dela e eu marquei uma sessão com ela. E aí eu contando a história da minha vida direitinho para ela, ela falou assim: "Olha, você vai se beneficiar muito fazendo a formação em experiência somática". E devido a toda a minha o meu histórico de trauma, né? Porque que é o que eu já comentei aqui, né? Conforme eu atendo as pessoas, tem o desequilíbrio espiritual, que é muito forte, e tem os outros desequilíbrios que às vezes a pessoa faz, se sente bem, depois se sente mal e não sabia por quê. E aí eu uhum. descobri que é devido ao histórico de trauma da vida daquela pessoa. Então, se existe uma desorganização interna muito grande, essa desorganização ela vai se refletir no exterior da Sim, pessoa, ela vai se refletir externamente, ela vai se refletir nos campos. Então, por mais que a gente limpa, organiza e energiza os campos, internamente é tão desorganizado que volta. ajuda por um tempinho, mas daqui a pouco já volta, porque a desorganização é muito grande. Então, eu falei, como que eu posso ajudar isso? Aí eu fui fazer a formação em experiência somática, que é corpo. Experiência somática é corpo. E aí foi quando eu juntei mente, espírito e corpo. Aí o corpo, porque o corpo, o povo que trabalha na espiritualidade, eles esquecem muito do corpo. O povo acha que é Uhum. só cuidar do espírito, que é só cuidar dos campos, aí conecta que nem, né, com não sei quantos mestres, não sei o que, faz não sei o que, e acha que curou. Não Aham. curou. Porque o corpo, o sistema nervoso, ele é muito mais profundo do que as pessoas acham, do que as pessoas conhecem. Hoje em dia, né, hoje em dia já tem esse movimento de uns 20 anos para cá, mas de uns 5 anos para cá já começou muito essa coisa do corpo, do trauma enraizado no corpo, de como isso realmente afeta a nossa vida. E aí essa formação me abriu muito essa questão interior Uhum. de cuidar dos meus traumas. Eu terminei essa formação e eu comecei a agregar muito disso, né, nessa formação, muito disso do corpo nos meus atendimentos, né, espirituais, energéticos, muito essa coisa do corpo. E realmente, assim, faz muita diferença. Regular o corpo, regular o sistema nervoso, processar muitas coisas para daí a gente. Por isso que eu falei, né? Essa coisa de olhar para a gente através de diferentes perspectivas, Sim, faz todo sentido. né? Faz Para a todo gente, sentido. poxa, o que que tá me bloqueando agora? E a gente vai ver isso em diferentes épocas da nossa vida, né? Tem época que a gente sente muitos bloqueios. A gente, poxa, como que eu vou olhar para isso agora? Aí a gente olha para aquilo,
resolve, aí passa um pouco, aí dali na frente vem uma outra coisa, a gente tem que utilizar uma outra abordagem para ver Uhum. o que está lidando, o que está acontecendo. Então, eu acredito que quando a gente está aberto a essa mudança, né, as coisas vão chegando. Que foi Uhum. exatamente como aconteceu comigo. Eu estava aberto, aí foi chegando a experiência somática. Na experiência somática, eu conheci uma colega de trabalho que me abriu também para uma outra abordagem, que é a IOPT, que é desenvolvida por um médico alemão que entra muito na psique. Aí trabalha mais ainda essa parte da psique, essa parte mental, essa parte mais profunda, né, de Uhum. situações que a gente não lembra e que na sessão ela se apresenta. Então a gente consegue ter uma investigação bem profunda assim e detalhada daquilo que a pessoa está precisando, daquilo que a pessoa está, enfim, está querendo, né? Descobrir Uhum. o porquê daquilo, né? E aí trabalho com essas duas também, com essas duas abordagens, mais as abordagens energéticas, que Não, é para mim faz todo sentido, assim, porque a pessoa ignorar o corpo como uma ferramenta, né? Tipo, o que eu quero dizer é de você, do que você falou, né? De fazer sentido o que você falou dela, tipo, por que que ela ignora, né? Isso, sendo que é uma grande ferramenta. Sendo que é através dela que a gente nota os nossos próprios desequilíbrios, né? Às vezes é o próprio corpo que está mostrando ali que está acontecendo um desequilíbrio. Às vezes não precisa nem usar o pêndulo, né, para poder ver ali, porque o corpo já está dizendo, né? Tanto em questão de confusão mental, porque tem muita coisa para decidir, né? Quanto também de ansiedade, porque bate ali no, na boca do estômago, né? Então, exatamente. ou quando trava muita coluna, então, tipo, cada um está relacionado com o chakra e cada um tá falando uma coisa para você. Tipo, pô, se tá acontecendo alguma coisa errada aí, pô, se tá sentindo ali uma ansiedade no seu estômago é porque o chakra ali tá desalinhado. O que que significa esse chakra? Aí a pessoa vai atrás. Então, eu consigo entender o que você quer dizer, né, em relação a isso. Tipo, a pessoa ignorar essa questão. E aí, só para eu entender, essa questão de experiência somática é voltada mais para o corpo mesmo, é isso, né? É mais para o corpo, é para a regulação do sistema nervoso. Quando eu falo Hum, sistema nervoso, é sistema nervoso geral, né? O sistema entendi. nervoso, ele hoje em dia, ele, né, segundo Stephen Porges, que é um neurocientista americano maravilhoso, escreveu um livro que chama Teoria Polivagal, que Hum, é um livro que é muito usado hoje em dia, tipo a Bíblia do corpo, legal. de como o sistema nervoso funciona. E aí, o que que acontece? A questão da ansiedade. Vamos pegar a ansiedade como exemplo, né? Que você sente na boca do estômago, né? Que é uma ativação de uma parte do sistema nervoso, que é a parte que ativa a gente. Então, você vê que as pessoas que têm ansiedade, quando a gente experiencia ansiedade, é o quê? É uma carga de ativação. Você sente que ali vem na boca do estômago, o coração começa a palpitar, você Uhum, começa a suar, você começa a ter todos esses sintomas desse estado que eu chamo estado ansioso. Então é um estado que o corpo ele entra porque ele identificou um perigo. Então, sim. quando o corpo identifica um perigo, ele entra nesse estado de alerta, o cérebro entra nesse estado de alerta e ele começa a disparar sinais no corpo para o corpo se proteger. Então, esses sinais que a pessoa sente no corpo, é o corpo, opa, tem perigo aqui. Então, como é que eu faço para desativar isso? Porque muitas vezes a ansiedade vem e não tem perigo nenhum em volta. A ansiedade vem porque houve um gatilho de alguma coisa que você viu ou que o teu corpo percebeu, mas que ainda não é consciente. E Sim. aí aquilo ativa o teu sistema simpático e você fala, faço o que agora? Né? Exato. O que que eu faço com isso? Então, e a experiência somática, ela vem justamente disso. A gente explora muito esse lado para saber o porquê desse gatilho, o porquê que ativou. Então, a experiência somática vem para mostrar
o porquê disso e como sair disso. Isso que é o principal, porque como que você sai de um estado desse, né? De uma crise de ansiedade, como que você sai de uma crise de pânico, como que você sai de um estado depressivo, né? Então, a experiência somática conecta todos esses estados com o sistema nervoso, com os Uhum. traumas que a gente já passou. E assim, muitas vezes eu vou te falar que assim, às vezes a pessoa tem muita gente com ansiedade, que às vezes a pessoa, a gente começa a trabalhar um pouquinho isso, investigar, e se a gente entra numa situação de vida que a pessoa viveu, que você Uhum. fala assim, não tem nem como não ter ansiedade com isso que você viveu, sabe? Pois é. Porque o corpo guarda a marca daquela situação. Então, os estados que a gente vive hoje em dia, tá tudo conectado lá atrás com situações que a gente viveu, que a gente muitas vezes conscientemente não tem noção de que aquilo é a causa da nossa ansiedade. Ou às vezes a gente tem consciência, mas a gente ignora isso. A gente prefere não olhar, porque às vezes é muito mais fácil não olhar, né? Então, Sim. tem muito esse lado também. É muito mais fácil olhar, sair andando. Ó, vi aqui e vou sair andando, tô de boa. Não, faz todo sentido. E assim, dentro dessa questão da experiência somática, existe alguma técnica que você utiliza, que você passa para a pessoa, ou alguma questão terapêutica para que a pessoa rompa com esse ciclo, né? Várias, várias, não são só uma. Primeiro que quando eu atendo uma pessoa em experiência somática, a gente constrói uma coisa de recurso primeiro para a pessoa. Quais são os recursos? O que que a pessoa vai fazer para ajudar naquele momento? Então, Uhum. quais são as ferramentas que você tem para te ajudar naquele momento que você está experienciando, às vezes de uma crise, de uma ansiedade, de um estado mais depressivo? Então, nas sessões, a pessoa aprende ferramentas, isso que eu gosto da experiência somática, porque não é uma terapia que a pessoa que eu vou ficar falando para você o que você tem que fazer, não. Você vai aprender e você vai fazer. Porque não vai Legal. ter ninguém fazendo por você, é você que vai ter que perceber aqueles estados. Assim, eu até estava falando com uma cliente ontem que assim, ó, observa quando você começar a sentir aquele pouquinho de ansiedade, porque a ansiedade, o estado ansioso, ele dá sinais no corpo. Então começa a perceber quando você começa a sentir aquela coisinha. E aí quando você começar a sentir aquela coisinha, você já faz o exercício. Porque aí você faz o exercício e aí o corpo ele já consegue descarregar. A ansiedade, ela é uma carga de estresse É, liberada, é uma carga hormonal que o corpo libera para te trazer uma força, para te colocar em ação, para você conseguir fugir, para você conseguir lutar. Então, os exercícios somáticos para a ansiedade são exercícios que têm que ser ativos. Então, a gente vai trazer muito músculo, muito corpo. A gente vai trazer muita questão do nervo óptico também. Então, aham, são exercícios que a pessoa vai aprendendo durante a sessão. E aí, no legal. momento em que ela está experienciando aquilo, ela decide o que que ela quer fazer. Porque é isso que as pessoas não entendem. A ansiedade não é uma doença. Ah, É um estado de sistema nervoso. Mas é que isso não é publicado, isso não é falado. Hoje em dia as pessoas não sabem disso. A maior parte da população, essa é uma informação que agora está uhum, chegando para a população. Ainda não chegou ainda, como você está escutando aqui, como muitas pessoas vão escutar aqui, de que a ansiedade é um estado desse sistema nervoso e sempre vai ter esse estado. Não tem como a gente curar a ansiedade. Não existe cura para a ansiedade, existe gerenciamento de estado ansioso. Porque é uma aham, ativação do sistema nervoso que o nosso corpo desenvolveu há milhares de anos. uhum, Então é uma coisa que a gente que o corpo já desenvolveu entende? Então não tem como você mudar isso, você tem que aham. gerenciar. Tem que saber balançar as coisas aí. É, é, balançar não, equilibrar, né? Inclusive, eu conversei muito sobre isso com a Thaís Rua, no episódio 7, que ela é psicanalista, então ela trouxe bastante essa questão
da ansiedade, né? E um dado que é muito importante, e uma coisa que eu falei com ela até, é que eu lembro da época que eu estava na faculdade, que eu vivia em estado de ansiedade, assim, todo dia, toda hora, né? Porque não estava só na faculdade, estava no trabalho, na faculdade, queria treinar, queria jogar, e enfim, queria fazer muita coisa. E eu vivia em estado ansioso, assim, constantemente. E não percebia. Eu não sabia. Tipo, eu tinha ansiedade, mas eu achava que não era, achava que era tipo, é do dia a dia, vivia no automático, entendeu? E por que que eu tô falando isso? Porque esses dias eu vi uma pesquisa dizendo que o Brasil está em primeiro lugar, sendo o país mais ansioso que existe. Então, às vezes, a pessoa que está aí assistindo, tanto aqui no ao vivo quanto no gravado, não percebe, não sabe que a ansiedade é algo tão comum, principalmente aqui no Brasil, né? E, e eu acho importante, muito importante observar isso, né? E dentro do que você trouxe aí da parte somática, né? Que eu não sei se eu posso dizer assim, Pode, experiência pode. somática, né? Você conduz experiências de breathwork, por exemplo? Você sabe o que é? Você já trabalhou com isso em algum momento? Então, eu não conduzo por um motivo específico. Aham, A respiração, ela é um processo do nosso corpo que é muito delicado. aham, sim. Pessoas não desconhecem muito fisiologicamente essa questão de sistema nervoso, do diafragma, de como isso ativa o nosso corpo. E aí, Uhum. por que que eu tô falando isso? Porque assim, eu já vi pessoas se retraumatizarem em processo de respiração, porque a pessoa não sabia que tinha trauma de nascimento, a pessoa desconhecia que quase já tinha sido afogada, morrido Caramba. afogada. Então, muitas pessoas que já passaram por experiências como essa, de Aham. quase afogamento, de quase morte, de quase. Muito dessa carga fica acumulada no corpo, no diafragma. Então, a respiração da pessoa, o diafragma da pessoa, fica meio que não paralisado, mas ele fica com um movimento que nem o músculo quando fica sem alongamento. Como que Sim, fica o músculo sem alongamento? Encurtado. O diafragma é igualzinho. O diafragma é um músculo que ele se movimenta. Então, esses trabalhos de respiração, eles são muito bons sim. quando a pessoa já se trabalhou fisiologicamente. Quando a pessoa já trabalhou o corpo de uma maneira bem profunda, ela faz sessão de experiências, aí eu aconselho. Pode ir fazer o trabalho de respiração e se der alguma ativação, você me traz para a gente trabalhar isso juntos. Agora, o problema é quando a pessoa vai fazer esse trabalho de respiração e ela fala, e aí ela não consegue. Não consegue. Então, assim, tem os dois lados. Tem pessoas que fazem e se dão super bem, e tem pessoas que fazem e Sim. não se dão bem. A mesma coisa Aham, é a meditação. Tem gente que medita para pessoa, para umas pessoas é maravilhosa e para as outras não são. O que eu não concordo é o seguinte, é fazer disso como se fosse salvar a vida da pessoa. sim, É claro. da sociedade utilizar, das pessoas utilizarem, de focar em abordagens específicas e falar que aquilo é a salvação da vida da pessoa, quando na realidade não é. Então, isso eu não concordo. Aham, Mas eu acho muito legal essa coisa de explorar a respiração. Então, eu indico muito respiração depois que a pessoa já está num processo mais avançado. aham. Tanto Para que né? a, Tanto que essa parte do breathwork, ele não é recomendado para quem, por exemplo, tem problemas psicológicos, ou toma tarja preta, enfim, a mulher tá grávida, ou tem problemas de respiração mesmo, porque é intenso mesmo. O negócio é intenso mesmo. E aí, tipo, se a pessoa também não for bem conduzida, né, por uma pessoa séria, aí pode realmente ter consequências, né? Tem que ter esse Sim, e cuidado. são consequências sérias. As pessoas às vezes brincam muito com algumas abordagens que você fica meio assim, eu fico muito reticente, assim, sabe?
nesse Uhum. quesito, assim, porque tem que ser mais, tem que ser levado a sério, né? Não dá pra retraumatizar a pessoa, né? Pra pessoa sair do lugar pior do que entrou, né? Não, com certeza. Tipo, que terapia que é essa, né? Tipo, a pessoa entra para ficar melhor e sai pior. Que negócio que é esse? Exatamente, o objetivo Aí, é sair melhor do que começou, entendeu? sim, com certeza. Isso às vezes é uma coisa muito que acontece na terapia, que no começo de todo o processo terapêutico ele é um pouco mais difícil também, Uhum. né? E às vezes muitas pessoas desistem por conta disso, porque no começo, até a pessoa entender, compreender, assentar aquela informação no corpo, a pessoa pegar o ritmo, demora um pouquinho. Mas Sim, depois que pegou o ritmo, a coisa vai, a coisa pois funciona. é, exatamente. E, cara, eu tô lembrando aqui de uma questão que você falou logo no início da nossa conversa, que era sobre a pessoa conseguir se energizar ela mesma para poder, né, trabalhar suas questões internas. E no caso, como é que ela faz isso? Como é que a pessoa consegue fazer isso? É ela mesma. Então, eu inclusive até criei um curso agora que eu tô dando para as pessoas, que é justamente isso, que é que eu tenho ensinado as pessoas a se limparem energeticamente e a se energizarem. Então, assim, eu ensino a pessoa a usar o pêndulo e aí eu tenho algumas frequências que eu ensino, por exemplo, tem a frequência de limpeza, tem a frequência de energização, tem a frequência de proteção. Então, são frequências que eu Uhum, ensino, que a pessoa aprende a usar. Então, por exemplo, assim, eu tô precisando fazer uma limpeza para mim. Aí eu pego o meu pêndulo, eu já sei como que funciona, tem aquela frequência que é um gráfico, né, que a gente chama um gráfico radiônico, que é um desimpregnador, que é um gráfico de limpeza. Aí você pergunta pro pêndulo, né, pro relógio ali, quantos dias eu vou precisar ficar nesse gráfico de limpeza? Aí o relógio dá, sei lá, 5 dias. Aí você faz a ativação do gráfico, fica 5 dias ali. Aí terminou a limpeza, você pode colocar. Agora eu quero me colocar num gráfico de proteção para me proteger contra as negatividades, para proteger meu corpo mesmo, né? E uhum. aí você pergunta quantos dias eu posso ficar nesse gráfico? Aí o pêndulo vai te falar 30 dias. Aí você faz a ativação daquele gráfico e deixa ali por 30 dias. E é muito interessante porque quando a gente se coloca nessas energizações, nesses gráficos radiônicos, é como carregar um celular que está sem bateria, que você coloca na tomada e o celular carrega 100%. Com a gente é a mesma coisa. A gente se colocou nesse gráfico, a gente praticamente colocou o nosso corpo na tomada e a gente vai ficar recebendo energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Então, você vai receber aquilo. E aquilo Caramba. emite um sinal, uma onda. Uma vez que você fez a ativação, fica ali emitindo aquela onda. Então, é como se fosse uma onda de rádio que fica sendo emitida para você naquele período que você vai receber, que foi falado ali para você ficar. Então você Bacana, aprende legal. isso. E aí eu estou ensinando isso. Isso foi muito curioso porque eu nunca imaginei que eu ia ensinar as pessoas a fazerem isso. Ah, Nunca passou pela minha cabeça assim, jura? sabe, de nossa, vou ensinar, vou. Não. Aí me veio um insight não muito tempo atrás, e falei, por que não, né? Por que Pois é. não aceitar esse desafio de compartilhar esse conhecimento e de ajudar as pessoas a saberem se limparem, a se energizarem por conta própria, né? Para ajudar as pessoas a caminharem com as próprias pernas. Então, Não, com veio certeza. Deve ser isso. uma ferramenta excelente, né? Tipo, a É, pessoa vai saber se cuidar muito mais, né? Então, acredito que seria bem interessante mesmo participar desse curso. muito. Legal, bom demais. Por exemplo, assim, você viaja. Você Hum, chega num lugar, a gente recebe muita contaminação, às vezes de, por exemplo, você nunca sabe quem ficou naquele quarto de hotel, você nunca sabe quem ficou naquela casa de Airbnb, você nunca pois sabe a é, energia que a pessoa deixou ali, se a pessoa já fez algum trabalho que foi muito negativo para alguma outra pessoa. Então, você nunca sabe a energia do local. Então, quando você aprende isso, você chega no local, você já faz ali uma ativação naquela casa
ali no quarto onde você vai dormir, e aquela energia não vai mexer com você. Entende? Interessante. Então, é muito essa questão de quando você vai aprendendo a se proteger, você vai utilizando isso para tudo na tua vida. Legal, muito interessante. É, você trouxe assim aspectos bem práticos, né? Tipo de como a pessoa pode utilizar e realmente, né? Tipo, os ambientes eles dão uma poluída, né? Então, se você tem algo ali para poder limpar isso e te auxiliar a se manter bem, né? Com certeza é excelente. Porque assim, você vai querer viajar e vai querer sugar a energia dos ambientes que você nem sabe o que está rolando ali, né? Então, realmente, seria bem interessante ter essa ferramenta na mão. E, cara, eu fiquei curioso com uma outra questão aqui. Você não chegou a mencionar, mas foi curiosidade que rolou aqui no meio da live. Você trabalha com a parte sistêmica, tipo constelação familiar ou essa parada? Não, não trabalho. Eu trabalho com a IOPT, que veio da constelação familiar, Ah, só que legal. a IOPT é a constelação do eu, Hum, do teu eu, da tua psique. Então você vai olhar para o teu eu, o que que acontece com o teu eu. É, é como eu trabalho. interessante. Isso, é. E aí é onde a gente entra na psique profundo. É o mesmo esquema da constelação. Tem as pessoas que ressoam. Na Aham, IOPT, assim, você tem uma frase de intenção. Dessa frase de intenção. Aí é um grupo. Um grupo de pessoas. A pessoa que está ok. a pessoa, o cliente, né? A pessoa que vai passar pela sessão. Ela tem uma frase de intenção. Por exemplo, eu quero sentir alegria. Um Uhum, exemplo. Aí dessa frase, a pessoa vai escolher três palavras. Aí escolheu as três palavras, essa pessoa vai escolher três pessoas para ressoar aquelas palavras. Então, por exemplo, ela me escolheu para ser alegria. Aí eu mudo uhum, meu nomezinho ali no Zoom para alegria. E a partir daquele momento, eu sou parte da psique daquela pessoa que eu estou ressoando alegria. E aí, nisso que eu estou ressoando para a pessoa, eu vou sentir várias coisas no meu corpo e aí vai vir vários insights do porquê que a pessoa não tem alegria, o que que está bloqueando a pessoa de sentir alegria. interessante. Então, é mais ou menos assim que funciona e as outras partes, o eu da pessoa, a gente descobre também o porquê que o eu tá daquele jeito. Aí a pessoa vai conversando com essas partes da psique dela Aham, para saber o que está acontecendo. E aí, nisso que a pessoa vai conversando com as partes da psique, o objetivo é fazer com que aquelas partes cresçam, fazer com que aquelas partes se sintam melhores. E aí a gente tem, né, enfim, como é que eu falo? Enfim, o terapeuta ali que está, né, não é comandando, mas que está ali gerenciando o processo, ele tem as frases, tem tudo que usa direitinho para gerenciar aquilo, né? aham. Então, mas assim, eu também tenho meus prós e contras com a constelação familiar, Ah, o que é assim, eu particularmente a constelação familiar, tem que ter muito cuidado com a sim, constelação familiar, porque muitas vezes, quando o terapeuta ele não é muito preparado, ele traumatiza a pessoa de novo. Com a constelação familiar, porque imagina que o teu pai te abusou sexualmente a infância inteira. Aí você vai fazer uma constelação familiar e o terapeuta vira para você e fala assim: "Olha, você tem que pedir perdão pro teu pai. é. Aí realmente não A faria tua muito vida sentido. não vai andar se você não pedir perdão pro teu pai". Você fala: "Oi? Oi, você quer dizer então que eu vou ter que achatar o meu eu para pedir Uhum. perdão para um abusador?" Aham. Não, amor, não é assim que funciona a coisa. Entende? Não é Então, eu assim não entendo. é assim que funciona a coisa. Então, assim, eu gosto da constelação porque a constelação ela trabalha traumas transgeracionais. Sim. Quando trabalha essa parte, eu acho muito legal. Eu gosto bastante. Quando, por exemplo, uma pessoa que estava com uma dor na barriga e descobre que a dor na barriga veio de um, sei lá, de um parente, de um tio que morreu com um tiro na barriga, sabe? Umas coisas assim. Que tem Aham, umas sei. histórias assim. Tem umas Sim, histórias, tipo, sim.
né, uns traumas transgeracionais assim, eu amo de paixão, acho super legal, acho que quando o terapeuta faz um trabalho de não achatar o eu, de elevar o eu, aí eu acho muito legal. Eu só discordo mesmo quando o terapeuta não sabe utilizar aquela ferramenta da maneira adequada, sabe? Aham, e aí não sabe conduzir a constelação, né? É, porque assim, basicamente, nessa parte da constelação é como se a gente, ou a pessoa que está sendo constelada ali, fosse uma torneira mesmo de vazão do que aconteceu no passado, né? Não dela, mas do passado da família, né? É claro que tem outras questões também, né? Como você falou, e aí, para ser bem conduzido, tem que ser realmente um profissional experiente, né? Porque você está mexendo realmente não só com a parte espiritual da pessoa, mas com a cabeça dela também, né? Então, a Sim. gente não sabe como que aquela pessoa vai reagir àquilo, né? Faz Uhum. todo sentido. É, E Alan, assim, a gente já tá chegando aqui, já chegou praticamente uma horinha aí de conversa, né? Eu tô gostando bastante de trocar ideia com você, tá sendo enriquecedor, tem muita coisa aí que você falou que eu não nem sabia. E aí, assim, eu acredito que já seria legal da gente já ir para o encerramento. claro. E eu queria ver com você ah, o que você tem de mensagem, assim, para as pessoas que estão assistindo agora ou para quem vai assistir depois. Que mensagem você gostaria de deixar para a pessoa assim, que vai ressoar com ela, né? O que você acredita aí que possa ressoar com a pessoa. Bom, a mensagem, na realidade, antes de começar essa live, eu fiz uma energização para todos nós, para todas as pessoas que Legal. assistirem essa live, todas as pessoas que estão presentes aqui, ou todas as pessoas que vão assistir, é como se vão receber um presente divino, vão receber uma limpeza e uma energização. Isso já está já na live, eu já coloquei essa, né, essa intenção. Legal. É, e depois, não sei, me conta como que vocês estão, sei lá, se sentindo depois de assistir essa live. Como que você está se sentindo agora? Eu fico curioso para saber como você está se sentindo. Não, assim, eu tô me sentindo super bem, tranquilo, assim. Eu também faço as minhas coisas por aqui. Eu também faço aqui as minhas energizações, eu dou uma meditada antes, peço para as coisas rolarem muito bem, né? E assim, o que eu sempre peço, assim, também nas lives é para sempre rolar, eu conseguir colocar para fora tanto o que eu tenho de melhor quanto o speaker que está comigo, que no caso é você, né? E o que eu falo, e o que eu tenho trago nas últimas lives é que, assim, a gente precisa perceber a riqueza que existe à nossa volta, né? E entender o quanto o mundo nos nutriu, tipo, o quanto a gente é nutrido pelo mundo, pelas nossas dificuldades, pelas facilidades, pelas pessoas que existem à nossa volta, pelos nossos recursos. E, e o quanto a gente pode nutrir também as pessoas através daquilo que a gente. É como se a gente fosse uma semente. A gente foi plantado, a gente cresceu, virou uma árvore, está na hora da gente dar fruto, sabe? Então, tipo, é isso. Essa é a minha questão aqui com o Cosmicamente, entende? Tipo, que é realmente de nutrir o mundo assim como ele me nutriu, sabe? Então, assim, quando é aquilo que eu te falei do propósito, quando eu tô aqui com as pessoas trocando ideia, conversando, eu quero trazer o melhor da pessoa que tá conversando comigo Sim. quanto o meu também, sabe? Sim. E é muito interessante que isso que você está falando bate muito com o que eu acredito, assim, porque eu acredito que quanto mais a gente se nutre, quanto mais a gente olha para a gente mesmo, quanto mais a gente pausa no nosso sentir, quanto mais a gente se permite sentir e se permite olhar para a gente, melhor a gente fica, melhor a gente vai se expressar no mundo, melhor a gente vai afetar as pessoas ao nosso redor. E eu sempre, a mensagem que eu sempre gosto de passar é: se cuida, olha para você, Com tira certeza. uma pausa para você, descansa. O corpo não é, a gente não foi feito para produzir constantemente, a gente foi feito para descansar também. Então a gente sai dessa Uhum. coisa tóxica da sociedade de superproduzir, porque isso só adoece a gente. Então a gente precisa
se nutrir. E quanto Sim. mais a gente se nutre, melhor é. Então, essa é a mensagem. O que você pode fazer para se nutrir, melhor é. E Aham, seja com se nutrir de certeza. qualquer coisa, de uma volta no parque, de contemplar a natureza, de coisas simples, de um banho quente que você toma e que você se sente bem, de um Sim. descanso que você se permite dar quando você nunca descansa. Então, são coisas simples nesse sentido, sabe? Sim, com certeza. O descanso também é performance, né? É isso que ninguém É, percebeu ainda, né? Então, e é realmente para isso que eu tô aqui, sabe? Tipo, para criar um futuro com mais consciência, entende? sim. E principalmente assim de pessoas da minha geração que já nasceram num mundo assim digital e de correria e de muita pressão para ser melhor que os pais já foram, né? Essa coisa toda. É. E assim, você faz parte agora dessa, tá fazendo parte agora Dessa dessa missão. egrégora, né? Uma Tá fazendo, egrégora que se. exato, tá fazendo parte. Então é isso, Alan. Cara, gratidão imensa Grat... por você estar aqui, pelo seu tempo, por você ter reservado esse tempo aí pra gente, né? Não só para mim, mas para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, né? E gratidão também a quem está aqui ao vivo. Eu vi que algumas pessoas entraram para trocar ideia também e visualizar aqui a live com a gente. Eu sou muito grato por isso. E Alan, gratidão imensa, cara. Valeu Também te demais. agradeço enormemente. Um beijo grande, viu? Valeu, cara. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.